Boa tarde, queridos ouvintes e internautas. Mais uma vez juntos para passarmos momentos agradáveis de reflexão em cima sempre de um texto abençoado que nos permita aprofundar nossas dúvidas, aliviar nossos corações e assim possamos juntos aprender um pouquinho mais do viver feliz. Hoje a nossa equipe, da equipe do programa Reflexões à Luz do Espiritismo do MAP, Movimento de Amor ao Próximo, está composta pelo meu irmãozinho Sérgio Loureiro, por Jaqueline Hollenberg e por mim, Francisco Hollenberg. Mais uma vez juntos aqui, vamos refletir. E o texto hoje é um texto do nosso livro da MAP Editora, que você encontra sempre na livraria de um dos polos próximo a você. Somos 12, sempre tem um coração azul pertinho. E esse livro, Tempo para Entendimento, foi psicografado para nossa querida e saudosa irmã Celi Durão, com mensagens de Francisco Cipriano e irmã Germana. Hoje o texto que a gente vai refletir juntos é o texto Doação. Então vou fazer a leitura como de hábito. A gente faz a leitura e depois faz aquele bate-papo gostoso. E você vai acompanhando a gente pela Rádio Rio de Janeiro, nossa parceira, pelos canais do MAP, canal do YouTube MAP TV, pela web rádio MAP, pelo Facebook oficial do MAP, entrando no nosso site www.map.org.br, você vai encontrar um pouco da nossa história e encontrar o caminho para a gente poder estar refletindo juntos. Então vamos lá. Doação. Hoje quero lhes falar sobre doação. A caridade começa em casa. É preciso que estejam atentos e percebam as dificuldades que rodeiam aqueles que os cercam. A caridade deve ser também para consigo próprio. Cuidar do seu corpo e da sua alma, procurar sempre um lenitivo para as suas dores e procurar manter seus espíritos em sintonia com os ensinamentos que nos foram passados pelo nosso grande mestre. A doação é espontânea e não deve exigir retorno. Isso deve ser lembrado sempre. Muitas vezes, o retorno se fará através dos nossos entes queridos. A família é o núcleo que deve ser mantido. A união familiar eleva seus membros e molda o caráter. Procuram atravessar as dificuldades que se apresentam no convívio diário. Verão como a paz se dará. Mais uma vez lhes peço, rezem muito. A prece tem o poder mágico da transformação. Um bálsamo os embriagará sempre em suas preces forem feitas com fé, sem recitarem palavras. Palavras são somente palavras, quando não lhes forem dadas a força do seu significado. Palavras, quando ditas em vão, não farão sentido. A palavra mais importante é o amor, em todas as suas formas. Uma palavra gentil muda uma atitude agressiva. Tentem, meus irmãos, procurar medir suas palavras, pois ao serem ditas, serão sempre registradas no éter. O Verbo fez-se e sempre faz luz. A doação é feita por uma simples palavra quando dita com sinceridade. Não se resguardem de dizer aquilo que seus corações estejam ditando. Não se acanhem por parecerem piegas. Espalhem palavras de amor em todo momento que puderem. Ouçam. Estranhem-se da sabedoria que a doutrina cristã nos passou e verão como é fácil
ser feliz. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e na doce Virgem Maria. Que São Francisco de Assis zele pelos seus sonhos. E assim, juntos, meus queridos irmãos, ouvintes, internautas, toda essa galera que nos acompanha, vamos refletir um pouquinho sobre esse texto de doação. Boa tarde, Serginho. Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde. Boa tarde, Francisco. Então, vamos lá. Uma coisa aqui muito importante que me chamou a atenção no texto é a questão quando ela diz a doação é espontânea. Eu acho que isso é muito importante, porque a gente não se observa, né? Muitas vezes a gente doa e vem a espontaneidade, mas vem também aquela sensação de eu tenho que fazer, ou de culpa, ou querendo, vou fazer porque vou ter o retorno assim ou assado. E quando ela diz a doação é espontânea, vem para mim muito forte o ensinamento de Jesus. Vem o amor junto com essa espontaneidade, porque quando é espontâneo, você vai fazer por amor. Você vai fazer porque você está preocupado com aquele irmão. Você vai fazer porque você quer ver ele bem, porque você sabe que você pode ajudar ele. Então, a espontaneidade é fundamental no sentido da caridade. Porque tudo que é obrigado, né, deixa de ser doação. Pelo menos eu penso assim. Né? Tudo aquilo que você faz por repressão, por culpa, já não é mais tão doação. Para mim, sinônimo de doação é amor. É que a caridade sempre me lembra o amor de Deus, né? O ágape, né? Me lembra sempre o amor divino, né? Esse amor é que é o amor de caridade. É aquele que nunca pensa nada em troca, ama, não é? Então, isso sempre quando eu estava... Esse texto aí, ele realmente reflete vários pontos que a gente tem que ir analisando eles pouquinhos. Um deles é esse aí, mas desculpa, pode seguir. Eu vou pegar esse gancho aí, já que você começou falando sobre o terceiro parágrafo, que ela é espontânea, mas o complemento também é importante, não deve exigir retorno, então não tem toma lá da cá, né? E aí você falou da culpa, muitas das vezes o toma lá da cá é a gente doa, achando, entre aspas, espontaneamente, mas na verdade o toma lá da cá está acontecendo. A gente está recebendo em troca o alívio da nossa culpa. Quando, na verdade, a doação tem que ser espontânea do coração, efetivamente. Não exige nada, não exige nem bem material, porque lá no texto, mais adiante, ele fala que a palavra doada, às vezes, é muito mais importante do que um presente, do que um bem material. E, principalmente, quando você não cria expectativa, não esteja fazendo aquilo para receber alguma coisa em troca. E não digo nem benefício material, mas simplesmente o alívio de uma culpa. Né? Uma outra questão quando você falou agora aí, eu não gostava muito da palavra caridade. Por quê? Porque ela me lembra sempre, quando a gente fala que faz caridade, ela sempre te coloca acima de aquele que está recebendo, Sim. né? O que você coloca antes dela, né? Então eu sempre batia muito com essa palavra, sempre gostava de prestar atenção quando a pessoa falava, né? Eu estou fazendo caridade, né? Porque é você estar junto, não é você estar acima, não é? Isso. É sempre assim, né? A questão é você estar sempre junto e não estar acima. Por isso que eu gosto mais quando a gente fala dessa caridade e associa ela a esse amor divino, né? Porque é o amor igual para todo mundo, né? E eu acho que a nossa grande dificuldade ainda é essa, né? Que vocês estão falando, né? Dessa questão de troca, né? É porque a gente acha que a gente faz, não é? Isso. E, na verdade, ela tem sentido como a gente está junto, a gente está participando daquilo, né? A gente consegue fazer, porque a caridade ela não precisa ser só material. Com certeza, não é só, Não né? só, Não né? é só, Não é né? só, né? Mas é muito bom a gente refletir, porque a gente sempre pensa só no material. Só porque a nossa necessidade básica, a fome, o frio, né? Então a gente pensa no cobertor, a gente pensa no prato de comida, legal, bacana. Mas a caridade não é só isso. A caridade a gente tá ombro a ombro.
ombro a ombro com o nosso irmão. E essa questão da culpa, às vezes, é difícil para a pessoa perceber, quando ela não tem o entendimento de que não existem vítimas, de que Deus é justo e bondoso. Não existem vítimas. Cada um está passando por aquilo que tem que passar até que ele aprenda. Então, esse aprendizado depende de cada um também. Cada um fazer esse aprendizado, que todo mundo costuma dizer aí, né? Reforma íntima, enfim, aprendizado. Aprender alguma coisa, ser melhor amanhã do que é hoje. E muitas vezes a necessidade das pessoas é de um abraço, é de um carinho, é de um ouvido. Então, quando a gente faz isso de uma forma assim espontânea, quando a gente se autoanalisa, né, porque a gente também já começa a se transformar, não só ser de ombro a ombro, mas também não ser por culpa, e sim simplesmente porque tá ombro a ombro com o irmão, porque ele chegou até você e você acha que pode de alguma forma dar um abraço nele, que seja. Tá tudo certo, ela vem com esse amor puro que Jesus traz. E essa questão da culpa também eu vejo muito importante. Por quê? Porque muitas vezes a gente faz uma caridade achando que está ajudando alguém, mas muitas vezes o abraço vai ajudar muito mais do que aquela matéria que a gente está dando. É óbvio que eu não estou falando do básico, né? De uma pessoa que está com muita fome na rua, não disso. Mas eu sempre disse que, assim, para mim é muito difícil, o que tem mais difícil na vida é ajudar. Porque é muito difícil ajudar. Porque a gente precisa ajudar o outro de acordo com o que ele realmente precisa. E muitas vezes quem sabe o que ele precisa é a equipe espiritual dele. Às vezes a gente acha que a ajuda que a gente vai dar é a ajuda que ele precisa e muitas vezes não é. Muitas vezes a gente está achando que está ajudando, né? E não está. O que não quer dizer que a gente não vai continuar tentando. Você falou um ponto muito importante, né? A gente às vezes nem pergunta o que o outro quer. A gente olha para ele e fala assim, está precisando disso, e a gente vai lá e dá. Exatamente. Às vezes só coloca na mão, toma, né? Não pergunta, você quer isso, você está precisando disso, o que você está sentindo, né? O que você quer. O que você quer, né? Você realmente precisa disso? Porque às vezes o que a gente acha que ele precisa não é o que realmente ele precisa. Não é o que realmente ele está necessitando naquele momento, né? Mas a nossa percepção, ela às vezes, ela vaga disso tudo, né? Eu olho para o outro e já interpreto a situação dele e já acredito que é aquilo que é o importante para ele, não é? Enquanto o fundamental é ter esse carinho que você estava falando, é esse abraço, é conversar, usar o seu ouvido, não é? Tem uma música muito bonita chamada Atitude de Amor, quem puder procurar, ela fala muito disso, né? Que são pequenas coisas, a gente precisa fazer pequenas coisas, não são grandes coisas não, né? Dar um abraço em alguém, né? Aliviar o outro. É aliviar o outro. Interessante que essa semana a gente teve uma experiência com um morador de rua, lá no Polo Recreio, e todo mundo chegava, né? Porque lá nós somos vários grupos, e todo mundo que chegava, cada dia tem um coordenador, tem dia do reiki, tem o dia das quentinhas, da evangelização, enfim. Falava assim para ele estava indo todos os dias. E na sexta-feira, geralmente, a gente se encontra, é um dia que vai, a maioria vai, e todo mundo que chegava perto dele dizia assim, você já comeu? Ele dizia assim, não, eu já comi. Hoje eu não estou com fome. Aí no dia seguinte era a mesma coisa, ele dizia, não, hoje eu não estou com fome. E no terceiro dia de novo, não, hoje eu já me alimentei. Então, na verdade, a gente começou a perceber, ele tinha comida todos os dias. O que ele queria era um ouvido. Era um ouvido que ele queria. Porque então, aí é isso que o Serginho está colocando. Você olha, vê que é morador de rua, está com fome, vou dar comida. E muitas vezes, e na maioria das vezes que a gente chegou para fazer isso, ele disse, não tenho fome. Eu estou aqui ouvindo vocês falarem e aí a minha posição fica bem fácil, que eu fico aqui mais refletindo, né? E intermediando aí. E aí vocês começaram o bate-papo, o texto é doação. O Serginho abriu o coração e falou do trabalho da palavra caridade, né? Que realmente, se você não souber fazer caridade, ou seja, a verdadeira caridade é quando você está ombro a ombro, né?
Mas aí eu fico aqui refletindo sobre a psicografia, né, como foi feito, a Celi Durão recebendo essa mensagem de Cipriano e Irmã Germana, e a beleza do texto, que ele pega e fala assim, primeiro que quando a gente pensa em caridade ou fala em caridade, a gente sempre olha para fora. Tá fora é o desconhecido, é o policármico, é aquela pessoa que você nunca viu, ou é grupo kármico mais afastado, ou seja, do trabalho voluntário, ou amigo do amigo, que tem... A gente nunca olha para dentro. E ele começa o texto dizendo assim, hoje quero lhes falar sobre doação. Primeira palavra. E a segunda frase, a caridade começa em casa. Porque muitas das vezes a gente se pega sendo caridoso com todo mundo, Deus e o mundo, como diz no linguajar popular. Mas para dentro de casa a gente não tem a mínima... Tem nem paciência, né? Paciência. Então, quando você consegue colocar em prática a caridade, doando sem esperar em troca, no seu laboratório familiar, é o primeiro passo. Porque ali você não está acima nem abaixo de ninguém. Porque está no seu núcleo familiar. Ser pai ou ser filho não dá direitos de eu sou melhor ou pior que você, né? Muito pelo contrário. Traz responsabilidades de ambos os lados. É um laboratório que é importante para o nosso crescimento dentro da sociedade. E às vezes a gente desvaloriza demais, né? O texto mais adiante vai aprofundar um pouquinho mais isso, mas isso me chamou a atenção. O laboratório de exercitar a prática da caridade, que tem que ser prática ombro a ombro, primeiro dentro de casa. Porque aí você vai ver que dentro de casa não está o teu filho, ou o teu pai, ou a tua mãe, ou o teu avô, não está precisando de um prato de comida, está precisando de atenção ou de ouvido. Alguma coisa assim, alguma coisa simples, um simples gestos gesto de abraço, de carinho, uma palavra de amor nesse dia a dia corrido. Então, vocês estavam falando aí e eu viajei na maionese, refletindo nisso aí. Tá correto. Às vezes, quantas vezes a gente esquece de ligar para uma mãe, né? Isso aí. A gente fica no corre-corre, esquece de ligar uma mãe, ou então quando ela liga para você, às vezes você está preocupado, quer ver a mensagem no WhatsApp, e aí ela quer contar da história dela, o que ela passou, o que ela viu, e você... não tem tempo para ouvir, não é? Você fica sem tempo de ouvir, né? E você, não, tá bom, nem presta muita atenção, né? Então isso tudo são questões de caridade. E a caridade maior, se a gente pegar na palavra mesmo de família, para você conseguir entender isso, não tem como fugir da reforma íntima, que você Sim. Primeiro tem que fazer caridade com você mesmo, né? A caridade começa contigo, não é? Porque se você não fizer com você, como é que você vai fazer com quem está do seu lado próximo, né? Que é a sua família reencarnatória? O que você vai fazer com o outro, né? Com o seu irmão? Como é que você vai conseguir ir crescendo em função disso? Fica muito difícil, né? Então a gente tem que começar primeiro com a gente. Porque normalmente a gente... É a história da aeromoça, né? Nos voos, né? Que mostra. Se despressurizar a cabine, coloque primeiro a máscara em você e depois no seu filho, né? Porque você tem que estar bem para poder ajudar, né? Interessante é a questão da paciência, né? Porque a gente em casa acha que quem está ali à nossa volta não precisa, não está precisando. Não, mas já estou cansado de falar isso, de conversar com isso, e aí vem a questão da paciência. E a gente aí sim vai em busca dessa reforma íntima para aumentar o nível de paciência e de percepção. Porque muitas vezes aquilo que em casa se repete por N motivos. Para você aprender a ter mais paciência, para você... Como assim? Falando 1000 vezes aquilo que você acha que o outro já deveria ter aprendido, sem se irritar. Né? Não estou querendo dizer com isso que seria assim somente consolação, não. Eu acho que pode ser uma conversa bacana, adulta, madura, mas vamos lá, de novo, lembra que a gente conversou sobre isso, por que agir de tal forma? Ou lembra que... E a questão de você estar
também fazendo caridade com você, é você também estar doando um tempo para você mesmo. Porque como é que você vai estar tranquilo se você não pratica uma meditação, uma reflexão, um exercício físico, ou escuta uma música para poder estar bem, para poder estar atendendo o outro? Como é que vão estar as suas energias para poder estar ombro a ombro com o outro? Porque as energias vão se misturar. E aí vai ser uma doação de quê? Quando a gente fala de doação, a gente está presumindo que é a doação do bem, né? A caridade. O que eu vejo muito em família a gente às vezes acha que uma coisa é muito fácil de ser feita. Exatamente. Por quê? Porque nós já aprendemos aquilo. Então, como nós já aprendemos aquilo, parece que é fácil. Mas às vezes para o outro que está do seu lado, não é tão fácil. É muito difícil para ele entender ou exercitar aquilo que você já conquistou. E você acha que é muito fácil, não é? É a mesma coisa de você já aprendeu a fazer somar. E aí quando você vai explicar para alguém, como é que você não sabe isso? Isso é muito fácil. É isso aí. É muito fácil isso. Mas você só consegue perceber isso quando você entra realmente nessa questão da caridade. Vê o outro dentro do potencial dele, da capacidade que ele tem, que momento ele está, a empatia. E aí você começa a tentar buscar modos para que ele consiga chegar naquele mesmo conhecimento que você tem. Quando a gente está ensinando adultos, a gente usa o lápis, ou pega, quem tiver milho em casa usa milho, quem tiver feijão pega feijão para poder fazer a conta. Quando você já faz aquilo de cabeça, você tem que entender que o mecanismo de crescimento mesmo para aquele precisa ser construído do mesmo jeito que você construiu há um bom tempo atrás. É individual. E é individual, é o tempo dele, é o jeito dele, encontrar a maneira com que ele consiga chegar onde você chegou. Então tudo isso é caridade. É o tempo, o entendimento, a paciência que você está dedicando ao outro. E a você mesmo, né? É o dar e receber. Porque quando a gente começa também a ficar bem, e aqui ela fala na questão da prece, que é o bálsamo, né? De fé, aqueles momentos em que a gente pode olhar para um lado e para o outro e não ver ninguém. E aí é o momento da prece, é claro que tem. Está Deus, está Jesus, está Maria, estão nossos amigos espirituais, Francisco, que com certeza a gente sente aquele bálsamo sendo derramado em nós naquele momento em que a gente mais precisa. E o que é isso? Doação. É um banho, é uma doação energética, porque, como a gente estava falando, não é só matéria. A energia vai. E a importância até de você estar bem é que energia você está abraçando ou está enviando para o outro. Essa energia precisa estar o mais pura o quanto a gente puder. O mais imparcial, né? O mais sem julgamento, o mais sem... Porque muitas vezes também tem aquela questão, né, de julgar. Também, para que foi fazer isso? Não era para fazer aquilo? Não viu que não é... E aí isso não tem nada a ver com amor. Né? Porque a gente, quando tem amor, a gente simplesmente ajuda, não julga. A gente se disponibiliza, a gente envia aquela energia que sai do coração. E assim a gente vai se transformando e a gente é o primeiro que recebe. O primeiro, né? Que recebe, com certeza. A energia bate e volta. Tá muito bom, mas o bloco tá chegando no final. Estamos aí no finalzinho do primeiro bloco. O texto é maravilhoso. Eu vou pegar dessa fala da Jaqueline duas palavrinhas que ela deixou aí, né? Que é amor e a outra agora me falhou. Fé. Não, fé, mas teve uma outra agora. Bom, família, não foi família que você falou? Família, a importância da família. E a gente vai ampliar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre isso no segundo bloco, porque a família, como ela coloca no texto, é uma base para a nossa evolução e o amor é uma ferramenta de trabalho, né? Que vai facilitar isso. Não julgar, foi o julgamento. E a gente tem que começar a não julgar dentro da nossa casa, né? Para poder levar isso para fora. Convido vocês a acessar o nosso
Facebook MAP _MAP Oficial, ao nosso site www.map.org.br, map.org.br, a MAP TV, nosso canal no YouTube, e a nossa web rádio map.org. Já já a gente volta e foi bom estar com vocês refletindo até o momento. Já já. VaptVupt. Vamos lá.